Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Estou aqui com 3 feras para fazermos um bate-papo sobre o mercado digital. Hoje estou com feras na área jurídica, inteligência artificial e neurociência para que a gente possa bater um papo. Todas essas áreas estão interligadas e esse podcast é para você que quer entrar no mercado digital, que tem dúvidas a respeito, né? Que quer realmente levar a sua empresa para o digital, desenvolver um aplicativo, trabalhar com marketing digital, enfim. Qualquer questão envolvendo marketing ou desenvolvimento de projetos digital, esse podcast é para você, tá bom? Eu estou aqui com o Gabriel, que é diretor jurídico, né? Especialista nessa área de LGPD, jurídico, direito digital e tudo mais. Eu estou aqui com o Ian também, que é o nosso especialista em inteligência artificial, tecnologia, desenvolvimento, né? E Nayane, que é produtora de conteúdo na área de neurociência e fera nessa questão de comportamento. Eu sou Rafael Melo, diretor técnico da Crossoftware, e vou conduzir esse bate-papo aqui bem descontraído para a gente trazer o máximo de informações dessas 3 áreas que são super relevantes para o mercado digital. Legal? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pelo aceite do convite. Uma ideia é a gente fazer um bate-papo aqui hoje. E eu vou lançar a primeira bomba aí para o Gabriel, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Gabes, quando a gente está falando de mercado digital, né, a gente tem muito essa questão do jurídico, né? O jurídico, que até para o jurídico, essa questão digital é muito nova também, né? Então, a gente que vem acompanhando isso, a gente percebe que o direito digital é novo, né? Todos esses pontos de LGPD gera muita dúvida, né? Nas pessoas que estão trabalhando com o digital e gera até uma insegurança jurídica também, né? Então, a primeira pergunta que eu queria começar desse bate-papo nosso era entender o seguinte, sobre a questão da LGPD. Ela realmente já está em vigor, né? Alguns clientes perguntam bastante pra gente, mas isso já está valendo mesmo? Isso é de verdade mesmo? Ainda vai ser efetivado? Então, ela está em vigor já está valendo. Se está valendo, desde quando que isso já está valendo? Se a gente tem essa informação. E também a questão se isso já está gerando penalidades, né? Ou seja, a empresa não cumpriu ali algum quesito de LGPD, vazamento de dados, todos esses pontos, isso já está gerando penalidade para as empresas. Fica à vontade, seja bem-vindo, se apresente e manda bala. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Toni, faço parte do time jurídico da Crossoftware Tecnologia. E sim, a LGPD já tem vigência desde o ano de 2020. A empresa que ainda não se adequou a essa lei, ela está muito atrasada. Hoje em dia, a gente sabe o quanto que é importante a proteção dos dados dos clientes. A gente sabe o quanto é inoportuno aquelas ligações que a gente recebe, uma mensagem ali do banco, do cartão de crédito ali. Você cai na lista, né? Tal pessoa quer fazer uma compra, então é muito importante ali na hora que você vai baixar, às vezes, um aplicativo ou procurar uma empresa, ler os termos de uso, a política de privacidade. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Todo mundo ali já vai aceitando. Então, você nem sabe qual que é a política do que você está aceitando ali. Às vezes você está autorizando, né? Você está autorizando seus dados a empresa utilizar de qualquer forma. De qualquer forma. Então, essa situação é bem complicada. Mas, sim, também a gente vê vazamentos. Essa semana teve da Niantic, por exemplo, que é uma produtora de jogos. Aqui no Brasil a gente já teve das lojas e quando ocorre esses vazamentos, as pessoas buscam a justiça, porque o que acontece? Aí vem massa, essa questão de... O problema é grande. De vazamento de dados de cartão de crédito, de telefone. Então, normalmente, as empresas que não se adequam a isso recebem uma ação coletiva, que aí é de muita gente. Então, quanto antes a empresa se adequar, melhor é. Legal. Maravilha, Gabes. Então, pessoal, muita atenção a esse ponto. Você que está desenvolvendo um projeto, um site, um e-commerce que seja, qualquer ferramenta digital que vai trabalhar no digital, existe uma preocupação e você tem que buscar empresas que têm essa especialidade no direito digital, justamente para trazer termos de uso que sejam realmente, né, capazes de dar essa segurança jurídica para a plataforma e tudo mais e fazer toda essa contenção de compliance, né? Até mesmo porque precisa do crivo, tanto das lojas Apple quanto das lojas da Play Store, tanto da política de privacidade quanto termos de uso, para ser aprovado o aplicativo ou o sistema. É uma premissa dessas lojas. Legal, maravilha. E é isso, obrigado, show de bola. Acho que esse ponto é muito importante, né, a gente entender. Então, fiquem atentos, a LGPD já está valendo há bastante tempo e gera penalidades, né? Então, um ponto muito importante é essa segurança de dados. E já passando para a parte um pouco mais tecnológica, Ian,
Aí é uma pergunta conjunta para você e pro Gabriel. A questão da IA, né, principalmente ChatGPT e tudo mais, a gente está vendo que cada vez mais o mercado está utilizando, o mercado jurídico utiliza bastante, né? E aí eu queria entender que vocês dois em conjunto, como que funciona, né, para o usuário poder fazer esse tipo de solicitação, o que é um prompt de comando, o que é uma resposta que o ChatGPT pode trazer, por exemplo, para um profissional do direito, e o Gabriel falar pra gente até que ponto, né, o profissional pode utilizar aquilo, quais são as preocupações que ele tem que ter com aquela informação que é gerada pelo chat, né, se ele pode usar isso numa situação real de um processo e tudo mais. Então, começa pelo técnico que a gente passa pro jurídico. Vamos lá. O ChatGPT, né, o formato de linguagem GPT, ele é um compilador de informações, o qual ele analisa, consegue ter um poder de análise sobre todas as informações ali inseridas. Ele consegue se alimentar também. Por exemplo, o advogado ele pode enviar um documento para ele ler aquele documento e gerar uma interpretação com base em conhecimento jurídico previamente ensinado a ele. Então, ele tem esse poder, né, de fazer essa análise. E eu vejo isso no dia a dia, não só de advogados também, mas em qualquer área de atuação de especialistas, onde que os especialistas eles têm o poder de perguntar para o chat da melhor maneira, para ele montar um chat, montar um prompt, o qual ele consiga obter uma resposta mais refinada de acordo com o input dele. Então, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. No caso, um exemplo, o advogado ele consegue mandar uma petição e consegue avaliar quais os pontos fracos daquela petição, qual o ponto que consegue entrar em conflito com o segundo documento que ele envia. Então, consegue trabalhar isso. Eu vejo um grande avanço, não só para a área jurídica. Fortalece o trabalho do advogado. É uma ferramenta, né? Um braço direito para ele. Às vezes o processo às vezes um processo é muito grande. Né? Ele passa muito tempo lendo o processo, pode perder algum ponto no começo. O bom do chat é que ele começa a indexar tudo, consegue te lembrar e te dar a resposta. Eu acredito que o principal ponto da IA no meio jurídico seria essa questão do tempo. Isso é primordial. Petições que os advogados demorariam, sei lá, 3, 4, uma semana, né? O advogado utilizando a ferramenta da maneira correta, ele consegue fazer ali em 3, 4 horas. Legal. Então, é uma ferramenta que veio para somar, eu utilizo, e ela só tem um pequeno problema, que o Rafael falou. Por exemplo, o ChatGPT não paga, salvo engano, o banco de dados dele é até 2020. O meu jurídico ele é muito dinâmico, sempre tem leis novas. Então, a pessoa, quando vai utilizar a ferramenta, ela tem que ter ciência disso. Olha, eu estou utilizando, mas quando ele trouxer dados, às vezes que é uma lei, uma legislação específica, ela ainda tem que procurar. Então, sempre tem que se atentar a isso. Como você falou, você traz a problemática, você sabendo perguntar, ele vai te dar ali o script correto, perfeito, sem erro. Porém, você tem que revisar essas questões de legislação, que ele ainda não faz. Mas acredito que aí um ano aí ele já vai trazer ali tudo resumidinho, perfeito. E quem não utiliza isso hoje, ou não utilizar, ou não se preparar para os próximos anos no meio jurídico, vai ficar para trás. Porque você fazer uma pesquisa, você mesmo, você vai ter falhas, você vai deixar algo passar, e ele não. Então, quem não utilizar... Legal. Vai ficar para trás. Bacana. Interessante a gente ver como essas questões na área digital se conectam, né? Então a gente está falando de IA, estamos falando de jurídico, o LGPD já entrando nas questões de direito dentro de um universo que é o digital, né? Que é praticamente uma outra realidade. Então a gente vê como tudo se conecta. E aí eu quero trazer agora para o ponto já mais científico, né? Mais teórico, para a Nayane contar um pouco para a gente no que uma inteligência artificial, né, já que a gente está utilizando esse nome para essa tecnologia, no que isso tem relação de fato, por exemplo, com o funcionamento da mente, com a questão comportamental, com a questão da neurociência. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Nayane. Eu sou estudante de psicologia, mais da área comportamental, cognitivo-comportamental e das neurociências, e com base bem científica mesmo. E a IA, ela tem tudo a ver com o comportamento do ser humano. O comportamento do ser humano, ele é moldado através de quê? Circuitaria neuronal. São neurônios. Então, fazendo um compilado do avanço da IA com o avanço dos estudos dessa parte comportamental pegando a neurociência, elas andam juntos.
Porque eles pegam muito do conteúdo, né? De como que funciona o neurônio, como que funciona essa rede neural, essa questão das sinapses e tudo, para poder tentar pegar essa parte biológica e fazer, né, com que o digital funcione, né? Realmente, pega essa tecnologia, pega essa parte, ele se inspira na biologia. Pegar o algoritmo do cérebro. Exatamente, pegar o algoritmo do cérebro. Então, pega a biologia ali do cérebro e tenta reproduzir aquilo. Legal. Então, tem tudo a ver. Inclusive, é assim mesmo que ela é construída. Pelas redes neurais, quais são feitos os treinamentos, e até mesmo os chips de processamento, eles funcionam com uma espécie de sinapses, que são os transistores, né, os microtransistores, que eles passam a energia ou deixam de passar. É exatamente como o cérebro faz os neurônios. Ele passa, dá um espaçamento para poder gerar diferentes reações. Legal. Maravilha. Então, pessoal, percebam quanto todos esses assuntos estão conectados, o tanto de áreas que estão envolvidas na questão digital, né? E como o Gabriel falou, quem realmente não se atentar a essa questão digital vai ficar fora do jogo, porque o jogo está ficando cada vez mais complexo. Então a gente está tendo ferramentas muito poderosas para ajudar, mas essas ferramentas vão exigir que o profissional aprenda, né? Que enfrente novos desafios, que mude comportamentos, né? Para que realmente tenha resultados diferentes, novos resultados dentro desse mercado digital. Então, essa é uma questão incrível. Bom, vamos seguindo o papo aí. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Ian. Ian, fala um pouquinho para a gente, aprofundando aí mais nessa questão de IA e tudo mais. A gente tem vários tipos de IA, né? A gente já falou isso um pouco e tal. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse podcast de hoje. Me fala um pouco das principais IAs que a gente tem e o que está sendo a aposta do mercado, assim, tipo assim, essa aqui é a IA que está sendo o carro-chefe do mercado, tá todo mundo apostando nisso, e o que ela vai trazer de benefício, o que ela pode trazer de benefício para o mercado. Temos vários tipos de IA, né? Antigamente, IA começou a ser desenvolvida praticamente junto com o início da computação. As pessoas já começaram a pensar em IA, em modelos que jogavam xadrez na época. Até hoje, a IA é um desafio para ela, isso, então nós vemos desde aí. Legal. Hoje em dia, a IA mais utilizada no mercado é a generativa, a qual ela consegue gerar informações a partir de informações prévias. É isso que significa esse conceito, que é generativo. Isso, ela vai gerar a partir de algo que ela já conhece. Legal. Que já está no banco de dados dela. Inclusive, até mesmo imagens, vídeos, como estão sendo novos IAs agora, bem mais relevantes, estão surgindo IAs generativas assim. Então, só para a gente... O mercado só para a gente ajudar o pessoal a entender mais sobre essa questão. Então, com base em uma base de dados que ela já tem, por exemplo, vamos pensar numa IA de vídeo. Ela tem ali trilhões e trilhões de terabytes de vídeos salvos. Ela analisa, estuda, armazena, categoriza e tudo mais. E aí, a partir disso, ela consegue gerar novos conteúdos com esses componentes que ela salvou nessa... Isso, a partir disso, ela consegue entender, compreender o que a pessoa inseriu no prompt, faz essa comparação e gera um arquivo novo. Legal. Essa é a IA mais utilizada para o mercado hoje em dia. Mas nós temos também as super IAs. O que vem a ser uma super IA? São as IAs que antigamente elas eram conhecidas em filmes como as IAs que vão dominar o mundo, alguma coisa assim. Só que nada mais são que IAs que elas conseguem aprender com os próprios conteúdos por elas gerados. Essas IAs, elas têm um grande poder, principalmente na área da saúde, fazer análise de exames, análise de imagens, de dados mais complexos. Essa, hoje em dia, anda sendo a aposta do mercado. Empresas como a NVIDIA, por exemplo, ela lançou recentemente uma grande gama, tanto voltado para a saúde como para o comportamento, no dia a dia, treinamento mesmo de Androids, ela começou a fazer com base em comportamento humano, ela verifica como o humano funciona e vai replicando isso para o Android. Inserindo dados deles através de vídeos, ou se não mesmo pessoas mexendo, mostrando como eles trabalham em determinadas ações, buscando esses Androids, um exemplo, para ajudar em dificuldades no dia a dia, como exemplo, resgates em zonas perigosas, trabalhos em, por exemplo, uma área radioativa. Então, com base no comportamento humano, o jeito que o humano age, ele trabalha, ele consegue treinar essa IA. Essas IAs são o que o mercado está apostando, não só a NVIDIA, como várias no mundo, várias empresas chinesas também. Então, esse é o caminho que vai tomar. A IA ela vai ajudar, ser uma ferramenta não só no computador, não só para os trabalhos online, mas uma ferramenta para os trabalhos do dia a dia também. Legal. Força de trabalho, então, né? Isso vai ajudar, com certeza, a reduzir custo, né, na área, vai trazer muito mais celeridade de trabalho e trabalhos de maior qualidade, né? Como o Gabriel citou, você consegue fazer um processo, além de mais rápido, com muito mais qualidade, né? Usando uma ferramenta nesse sentido. E talvez também até para segurança e saúde do trabalho. Sim, isso aí, mesmo, igual muito você importante. falou da parte radioativa, pega essa questão também.
A gente diminui a exposição dessa galera a esses riscos ocupacionais. Sim. Verdade, né? A questão dos estímulos lá, né? Que a gente, cada vez mais no digital a gente tem mais estímulos. Então você tendo uma fonte de trabalho que reduz o seu tempo, né, de utilização da máquina, com certeza é traduzido também em saúde, né? Isso é um ponto legal também. Legal. Voltando agora para a área jurídica, Games. A gente sabe que a OAB tem um movimento, né, nessa questão de direito digital, né? Direto a gente vê palestras, né? A OAB está muito antenada nisso e tal. Mas eu queria saber da tua opinião. Você acha que a área jurídica, né, a comunidade jurídica em geral, ela está realmente visualizando essa questão da inteligência artificial mais como um benefício ou como uma ameaça? Ou está dividido? Metade da comunidade, uma parte da comunidade acha que é uma ameaça, uma parte da comunidade acha que é um benefício. Como que está isso do pessoal da comunidade jurídica? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, eu acredito que é como um benefício. Legal. 2 meses atrás, até o próprio STF fez uma votação. Legal. O ministro Luiz Barroso, ele informou sobre essa questão de utilizar inteligência artificial nos tribunais. E quando chegar, eles souberem usar ali a ferramenta da forma correta, vai ser uma maravilha. Porque hoje em dia o nosso país é sobrecarregado com processos. De fato. A partir do momento que você consegue utilizar uma ferramenta para diminuir o tempo para averiguar, para olhar esses processos, o nosso judiciário vai funcionar. Hoje em dia, um processo aí demora 5 anos, 6 anos. Com a IA ou com uma ferramenta que for utilizar ali, pode estar olhando um processo ali que vai demorar 6 meses, 1 ano. Legal. Entendeu? Acelera então, bastante. vai ser bom nessa questão do judiciário, dos tribunais, vai ser perfeito. Quanto aos advogados, os mais velhos têm uma relutância. A geração mais conservadora. Até pelo fato às vezes, de não conseguir utilizá-la. Entendi. Muitos ali. Hoje em dia eu vejo petições de colegas que você vê que falta um pouco de conhecimento ali no processo que envolve um objeto de tecnologia. Muitas às vezes se apegam num contrato, se apegam a jurisprudências, mas o objeto ali que é a tecnologia falta um pouquinho, um mínimo de conhecimento. Então, quem é um pouco mais velho, ali, a velha guarda do judiciário ali, dos advogados, eles são meio receosos com a IA. E você, sua opinião pessoal? Para mim é perfeita. Veio para somar de uma forma que vai aumentar a qualidade do trabalho do advogado. Tem um ponto, assim, da área da psicologia, até foi relatado isso, mostrou isso num livro que chama Ruído, você já viu? Na sequência daquele Rápido e Devagar. Ele fala sobre essa questão dos processos da inteligência artificial na questão de diminuir vieses. Porque a gente tem a tendência, né? O nosso cérebro ele tem a tendência de querer só observar aquilo confirmando o que eu quero. Isso é um viés... A imparcialidade não existe, na verdade. É muito difícil isso. Inclusive, até na questão de metodologia científica, a gente pega bastante nesse ponto. E aí ela diminui muito essa questão dos vieses aí dentro dos processos. Dentro desse livro que chama Ruído, o ruído seria isso, esse tipo de viés aí na nossa tomada de decisão. Talvez seria a oportunidade de criar realmente uma imparcialidade, né? Real. O que eu fiquei impressionado é que nós estamos aqui tratando de um assunto novo e já tem advogados vendendo curso de como utilizar, por exemplo, o ChatGPT para auxiliar os advogados. É uma coisa que nós ainda estamos conhecendo e já tem gente vendendo curso. Já tem gente que validou, né? Supostamente validou, né? Isso é uma questão. A gente vai começar a levantar esses pontos. Eu acho que a gente bateu um papo legal aqui sobre vários pontos para a gente conectar as áreas. Eu acho que era isso que era o nosso objetivo inicial agora. E agora eu acho que é o momento de a gente levantar algumas polêmicas, né? Que eu acho que é um ponto que é importante a gente conversar, debater e trazer visões diferentes de diferentes áreas, né? Minha opinião como conhecedor da parte tecnológica, né? Acompanho o Ian também aí, da parte de IA e tudo mais, eu acho que essa possibilidade da inteligência artificial substituir trabalhos de alta capacitação, né, eu acho quase impossível, bem improvável, porque a ferramenta ela precisa, né, da intervenção humana, tanto para poder extrair dela o que ela tem a oferecer, né, porque não é simplesmente ela criar isso automaticamente,
e também para alimentá-la, né, da melhor forma possível. Então, eu acho que a área jurídica, principalmente, é uma área muito específica, de uma carga de informação muito grande e muito contextualizada. Então, assim, cada contexto, né, vai ser difícil também, como o Ian falou, com certeza a IA ela já consegue avaliar pontos de defasagem no teu argumento jurídico ali com base nas informações, mas e o contexto? Né? O famoso focinho de porco não é tomada, para IA ainda é. Mas a gente pode fazer que não seja, né? Explicando o contexto e tudo mais. Mas para isso precisa, né, do conhecimento do profissional específico. Tanto na área jurídica, na área da medicina também, a gente vê isso. Então, eu acho que só tem a somar. Mas, obviamente, vai ter que ter um movimento, que aí é o que a gente estava conversando, onde todos esses profissionais que já estavam adequados a uma forma de trabalho padronizada, historicamente, de muitos e muitos anos, né? Sim. Várias décadas no mesmo formato jurídico ali, processual e tudo mais, vão ter que se habituar nesse novo universo. Então, o mesmo ponto que a gente estava falando no último podcast, que o empreendedor, o profissional que quer trabalhar com TI, ele tem que aprender para ter resultados diferentes dentro desse universo, o profissional do direito, né, o advogado e tudo mais, também vai ter que aprender mais para poder usar o ChatGPT e extrair isso em favor dele, né? Então esse é um ponto legal. Agora vamos mudar completamente, vamos fazer uma virada de mesa aqui. Eu queria puxar uma polêmica aqui agora para você, né? O seguinte... A gente tá falando de um monte de coisa boa, né? Da internet, do mundo digital e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho das coisas ruins, né? Que exigem um equilíbrio, que exigem, inclusive, uma visão ética por parte de quem cria tecnologia, né? Por exemplo, até que ponto, aí eu quero confrontar aqui o jurídico com a neurociência, até que ponto, por exemplo, a gente tem uma ferramenta igual o TikTok, que é extremamente agressiva no ponto de vista de vício, de dopamina e tudo mais, até que ponto que isso é, né, um problema para a sociedade, até que ponto tem que ter uma questão ética, né, porque querendo ou não, assim, eu vou jogar uma bomba aqui, mas pode ser comparado com uma droga, né? Sim. Os efeitos de um TikTok da vida pode ser comparado com os efeitos de uma droga que dá esse tipo de sensação. Então... Fala um pouquinho, o que você enxerga dessas questões psicopatológicas relacionadas à internet e depois eu vou jogar a bola pro Gabes para ele discorrer um pouco sobre essa questão ética. Então, é o seguinte, realmente funciona como uma droga mesmo no cérebro. Envolve o funcionamento é esse. Ele envolve as áreas ali relacionadas ao sistema de recompensa que está muito ligado com a questão da dopamina, realmente. E todo o nosso funcionamento, até a gente comentou ontem. Só que eu acho, Rafa, o seguinte, que o problema não está nas ferramentas, e sim na gente que está utilizando. Legal, então, faz sentido. Sim, a questão da autorresponsabilidade. Se a gente utilizar essas ferramentas ao nosso favor, a gente vai evoluir bastante, vai virar uma praticidade muito grande no dia a dia de todo profissional, em todas as áreas. Não só no jurídico ali, mas na psicologia também, na parte ali da evolução da ciência, né? E aí, assim, agora o que a gente precisa fazer é essa orientação, essa conscientização das pessoas para isso. Então, de novo, a gente volta pro indivíduo. Volta É ele que tem que evoluir para que ele não torne a ferramenta algo negativo. Porque, assim, na parte comportamental, a gente tem uma premissa básica, que não é o que me acontece, é como eu reajo àquela situação. Legal. Entende? Isso aí pega muito da filosofia estoica, o estoicismo, porque eles são a base ali, né, da criação da terapia cognitivo-comportamental. E a ciência vem comprovando que essa é a técnica que mais tem embasamento ali de funcionamento. Interessante. Então, assim, não é o que me acontece. Sêneca já falava isso há muito tempo. É como eu vou reagir. Então, eu acho que agora, inclusive até a questão da criação de conteúdo da galera. A gente estava falando sobre a questão do pessoal tá querendo conteúdo muito rápido, 15 segundos e achar que eu já sei. Microconteúdo. Exatamente, a gente tem que, né, até nós, enquanto produtores de conteúdo, acho que a gente tem que virar essa chave, porque a gente tem que orientar isso. Se eu for oferecendo só o que a galera quer, daqui uns dias, o que vai acontecer? Entende? Então, vai muito... conteúdos de meio segundo. Exatamente. Então, a gente também vai ter que se policiar tanto nessa questão de quem está criando e quem está consumindo. Isso tem uma relação também jurídica. Eu vejo uma situação que eu passo. Há 2, 3 anos atrás, eu teria que fazer uma leitura de um livro, fazer uma busca de uma jurisprudência. Hoje a IA me traz tudo. É a questão assim, às vezes eu tenho que me cobrar eu ler mais, procurar mais. Porque quando eu peço, quando eu faço ali minha solicitação,
com o ChatGPT, ele me entrega tudo. Então, vai me tirando a necessidade de ler, de pesquisa. O advogado antigamente tinha que pegar, vamos supor, para fazer uma petição no final dos anos 90, no meio dos anos 90, teria que pegar enciclopédia, livro específico da área de jurídica, tudo. Muita leitura, uma carga de leitura muito grande. Depois vai lá, chega a internet, aí, opa, eu já consigo fazer uma pesquisa aqui no Google, já consigo... Tem tudo online. Agora eu não preciso fazer a pesquisa. Eu só dou um comando e eu já ganho tudo. Então, entendeu? Só que aí na parte cognitiva a gente tem um prejuízo gigante nisso. Inclusive tem uma literatura científica mostrando isso, porque o meu cérebro ele precisa ser utilizado. Então, se eu não estou esforçando para eu lembrar daquela informação, por exemplo, eu esqueci como escreve uma palavra, eu vou lá no Google para ver. Eu vou lá na IA para poder pegar essas coisas. E eu não treino... ninguém faz mais, não existe mais tabuada. Então, a gente não treina o nosso cérebro, não dá ali o substrato que ele precisa de treinar. É igual o músculo, para ele poder manter ali a parte da cognição funcionando bem. E aí, o que acontece? Para a gente alimentar esse banco de dados, igual o Ian tinha falado, eu preciso de conhecimento. E como que vai ficar essa produção de conhecimento para alimentar esses dados daqui no futuro? Isso, Entende? eu fiquei nesse looping também, pensando que é uma situação se ninguém mais quer ler, para que vai ter autores? Ninguém mais vai aprender. E como é que a IA vai se alimentar se não tiver novidades? Não tem produção de conteúdo. O problema é a construção do conhecimento. A IA ela é muito boa para te retornar conhecimento que já existe, tá? Concentrar informações, mas a parte de desenvolvimento teórico, a produção de conhecimento mesmo, com base já em vivências anteriores, isso só o ser humano mesmo pode fazer. A IA ela pode pegar e juntar um compilado de coisas que outras pessoas já inseriram nela. Exato. Mas a parte da construção do conhecimento sólido, bem efetuado, conhecimento que persiste, igual ela citou um exemplo, Sêneca. Sêneca tem muito tempo e é uma filosofia utilizada até nos dias de hoje e nos dias de hoje cada vez mais presente, né? Com o que nós temos no mundo, os estímulos das redes sociais. Então é muito importante ter essa construção de base de conhecimento. E eu tinha visto uma coisa dentro desse contexto, e até tá muito ligado com essa área, porque é o seguinte, como que o nosso cérebro aprende? Até a gente falou sobre aprendizado, dessa galera, aí da geração mais antiga, X, ali, eles precisam de se adaptar, então essa adaptação é um aprendizado. E a gente, como que o nosso cérebro, ele aprende? Ele pega experiências ali que eu já tenho, então ele busca ali na minha memória o que eu já tenho dentro daquele contexto, e ele faz associações novas com o que eu já tenho para ele criar um novo aprendizado. E eu vi que na IA parece que eles não conseguem fazer isso. Então, por exemplo, se eu for aprender algo novo hoje, eu vou pegar das experiências que eu já tenho ali. Agora, dentro do contexto da IA, se você precisar adicionar uma informação, você não consegue. Você tem que programar ela do zero de novo para ela poder conseguir interpretar. É assim, realmente? Agora, hoje em dia, desde o começo desse ano, a gente já chegou ao público a IAs que a gente consegue alimentar de uma maneira diferente. Até inclusive uma que nós estamos trabalhando hoje em dia, que você consegue inserir livros e ela consegue entender o contexto do livro, interpretar personagens do livro com base nas informações. Então, a gente consegue inserir informações e ter esse retorno. Isso eu vejo que seria muito bom até na parte do jurídico, inclusive. Porque você consegue alimentar com documentações. Por exemplo, conseguir criar uma IA que ela consegue se integrar com algum sistema de publicação de artigos, de novos, como chama? Novas decisões, novas coisas, jurisprudências inseridas todos os dias. Se ela conseguir ser alimentada por isso, automaticamente ela consegue concentrar o conhecimento. Legal. Então ela consegue aprender com outras pessoas em tempo real. A gente consegue alimentar ela. Coloca algum outro sistema para ensinar ela. Para ensinar ela. Legal. Mas aí precisa já do humano de novo. Volta no humano que tem que saber o que é relevante para aquele contexto. Legal. Maravilha. Nossa, muito legal. Incrível essa visão. Realmente, eu acho que faz todo sentido, né? Realmente a ferramenta em si não é o vilão da história, né? Mas que o indivíduo, realmente monitorar o seu comportamento, os seus vícios, os seus hábitos, para que ele extraia o melhor desse tipo de solução, né? De ferramenta. E do ponto de vista ético, acho que o Gabriel pode falar pra gente, acho que não existe nenhuma lei, né, que impede isso, que a plataforma cria esse tipo de soluções viciantes, né? E do ponto de vista corporativo, que aí seria a minha visão, cara, o empresário ele não tá muito preocupado com esse ponto, né? Então, isso desde que ele não esteja agredindo fisicamente, não esteja ferindo ali o psicológico da pessoa, né? O intuito da ferramenta
é realmente conectar pessoas. E no caso do TikTok que a gente está falando em específico, é até gerar renda, né? Porque ele paga as pessoas para gerar conteúdo. Então, você está gerando até uma economia. Então, há um lado muito positivo nisso tudo. Então, do ponto de vista ético corporativo, eu também não vejo nenhum problema, né? E agora, pessoal, vou passar para vocês. Quero que vocês pensem em alguma pergunta para fazer um para o outro. Manda uma pergunta um para o outro aí para a gente dar uma sequência aí nesse bate-papo. Já falamos de comportamento, já falamos da parte técnica, já falamos de jurídico digital. E aí, alguém tem uma em mente? Eu tenho uma para você. Você falou sobre aquela questão da... Será que a IA vai substituir, né, o ser humano? Porque eu percebo muito a galera, né, postando e viralizando, falando, achando igual que aqueles filmes de ficção científica, que as máquinas vão dominar, isso tudo, exatamente, é uma coisa nessa pegada. O que você tem de visão disso? E aí você complementa. Isso pode acontecer porque é como se fosse ali, né, criar uma... Será que essas máquinas elas vão conseguir criar uma consciência ali através dessa quantidade de informação? Legal. Eu vou responder do ponto de vista da minha visão técnica e depois eu te jogo uma de volta antes dele complementar. O seguinte, do ponto de vista técnico, a gente tem um ponto ainda que faz sentido com o que eu quero te devolver de pergunta, que é a IA, a gente ainda não tem a questão emocional na IA. Então a gente tem os fatores químicos que geram raiva, que geram alegria, que geram felicidade, tristeza, depressão. Esses fatores químicos não existem, a gente ainda não conseguiu replicar isso dentro de uma IA. Então hoje, com a tecnologia que existe, né, isso pode evoluir, obviamente, né, com certeza já tem estudos em cima disso e tudo mais, mas hoje seria impossível, né, realmente, com a tecnologia que tem hoje, né, porque não tem como a gente ter o fator emocional que faria, por exemplo, a pessoa cometer um crime por causa de raiva. Entendeu? A IA não teria essa capacidade. E aí eu te pergunto isso, como é que essa questão funciona, a questão emocional? Porque você explicou das redes neurais, que o comportamento e o pensamento é construído com base na comunicação entre os neurônios. E onde a parte emocional entra? Em tudo. Assim, na verdade, a parte emocional, não dá pra gente nem separar essa questão de aspectos de mental e fora. O corpo é um corpo. É uma coisa só. Então, por exemplo, a falta de nutriente, por exemplo, de vitamina D vai impactar ali no hormônio que vai estar relacionado com o meu humor. E aí, dentro dessa questão emocional, a gente pega muito a questão dos neurotransmissores. Igual a dopamina é um neurotransmissor. Mas a gente tem outros, né? Serotonina, que está ali mais ligado com essa sensação de bem-estar, enfim. Então, todo esse contexto. E aí, o que acontece a gente ainda também entra de novo naquele ponto. À medida que os estudos dentro dessa área vão evoluindo, eu acredito que vocês vão ter substrato na área de tecnologia para tentar replicar. Porque isso é muito novo, neurociência está surgindo agora. Como é que você falou aquela hora? O behaviorismo. O behaviorismo, ele começou ali com Skinner, né, sobre o reforçamento positivo do ambiente. Aí é onde entra o ambiente. Então, quando você tem um estímulo ali, né, aversivo, né, você gera uma resposta no ser humano, que é o nosso comportamento. A gente faz isso o tempo todo. Às vezes de forma que a gente não perceba. Mas pra gente, inclusive, foi mostrado num livro que chama O Erro de Descartes. Que, assim, a gente não consegue ser 100% racional. Pra gente decidir, a gente precisa do ponto emocional, tá? Então, assim, é meio que uma parte... Não consegue ser matemático o tempo todo. Não consegue, a gente mesmo precisa. Que isso seja simples na prática, né? Não consegue. Na teoria, na prática, não. Não consegue, entende? Então. Aí tem um livro até que fala a função ali do nosso cérebro mais recente, que, né, é bastante estudado, é o córtex pré-frontal, que é esse que fica aqui na frente. Ele é o último a ser, né, desenvolvido, que é por volta de 20, 25 anos aí, e o primeiro a envelhecer. E ele está muito ligado com essas funções executivas e tudo, e tem ali o processamento, né, tem uma parte emocional dentro desse contexto ali, das funções racionais que ele executa para a tomada de decisão. E o que acontece? Nesse livro que eu citei, o pessoal estuda um cara que ele, né, teve um acidente de trabalho e atravessou uma barra dentro dessa parte, né, desse cérebro. Esse caso. Então, e aí eles começaram a entender o comportamento dele. Ele não consegue, né, ele teve essas áreas afetadas. Né? Sim, não é que ele ficou agressivo, ele ficou apático. Né? Ele realmente, ele não consegue fazer essas matemáticas para tomada de decisão do que é certo e do que é errado. Então, e antes ele não, ele era um cara totalmente, né, super tranquilo. Então, o que chegou à conclusão? De que a gente precisa sim dessa parte emocional até para a tomada de decisão. Entendeu? Senão você pode ficar inerte. Sim. Você não consegue agir. Você não consegue agir.
Interessante. Entendeu? Inclusive, o modelo de treinamento de IAs é justamente assim. Ela recebe como se fosse uma espécie de recompensa, como se fosse um reforço positivo, que aquela tomada de decisão dela foi de acordo com o que a pessoa esperava. Vai dando nota. Vai avaliando. Então, os modelos geralmente eles replicam milhares Seria o ou primeiro milhões... passo da emoção. Isso mesmo. Geralmente esses modelos replicam milhares e milhões de vezes a mesma ação para ver quais são os retornos. Então, toda vez que toma uma ação correta, você vai dar um reforço positivo. Aí a IA, ela aprende. Isso é igual a criança. O treinamento é uma criança, é igual o cachorro, né? Para ser treinado. É reforçamento positivo, negativo. O negativo é o quê? Você retira o estímulo ali aversivo. Né? E aí o reforçamento positivo você adiciona uma recompensa. E aí e tem a questão da punição, né? Para extinguir o comportamento. Então isso aí é behaviorismo puro. Legal. É bem bacana. Bem conectado. Eu tenho uma dúvida quanto a isso, é como vai ficar o comportamento social. Legal, hein? Porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade que a gente vê as crianças no TikTok, às vezes não brinca. A partir da pandemia, trabalho home office, a gente já não vê uma interação da pessoa, que às vezes a pessoa pode ficar uma semana em casa. E com esse aumento da tecnologia, o avanço das IAs, uma empresa pode funcionar toda home office, por exemplo. Como é que vai ficar esse comportamento social? As pessoas não vão socializar. Tem pessoas que socializam na empresa e não vai ter isso. Não vai ter. Não vai, a pessoa Já não tá tendo, né? Lá na empresa é um... Vocês são home office 100%? Não, 100% não. É o que chamamos de híbrido, Híbrido. mas bastante gente home office. A maioria, né? A maior parte é home office. Olhar no Brasil. Então, eu tava vendo um estudo esse final de semana, acho que foi domingo, da galera ali da parte de negócio falando sobre isso, que eles estavam falando que é o seguinte, a questão de ter ficado tudo no home office, eles estão já voltando para o modelo híbrido, que eles começaram a observar após pandemia, que a galera ali, os jovens, né, júniors, em determinada profissão, por exemplo, qual que é o seu cargo? Sou tech lead, a parte de desenvolvimento. Então, na parte de desenvolvimento. Eles demoravam muito a chegar no sênior, estão demorando muito para subir de cargo por falta desse aprendizado de observar quem está já executando. Então, assim, primeiro, o ser humano ele é um ser social. Isso é fato. Eu até esqueci de quem que é essa frase, mas ele é um ser social. Então, assim, a gente precisa... É um estado psicológico dessa questão de pertencimento. Tanto que a gente precisa pertencer a um grupo, todo mundo. Isso aí, se você não se sente pertencente a algum grupo, isso pode gerar ali algum dano psicológico, depressão, algo do tipo. Então, primeiro que a gente vai ter que, né, criar medidas para lidar com isso. Então, envolve toda essa questão. E na parte ali que você falou, igual das crianças e tudo, por isso que a questão a criança, ela aprende muito, né, socializando. Essa parte ali da aprendizagem pela experiência. Então, ela precisa desse contato pelo modelo ali. Também, né? Pelo exemplo. Pelo modelo. Na verdade, a criança, ela aprende pelo modelo. O seu filho não tá, né? Exatamente, ele não vai fazer o que você faz, ele vai fazer o que você faz. E não adianta. Isso o exemplo arrasta, isso é padrão. Então, assim, e aí dentro desse contexto, por exemplo, a gente tem uns estudos mostrando, né, o prejuízo cognitivo que as crianças que são expostas há muito tempo à tela, antes dos 2 anos de idade, elas sofrem ali, no desenvolvimento desse raciocínio, na linguagem, porque tudo tá interligado. Então, na questão da linguagem, na questão ali de controle emocional, controle inibitório, de conseguir fazer amizade, tudo. E aí, o que está se chegando aos estudos hoje? Tudo, antes de 2 anos, é nada de exposição, que seria o ideal. Seria o ideal. E aí, a cada fase começando tem... com 6 meses. Exatamente. Aí, cada fase tem ali o seu tempo de tela, que dependendo do conteúdo, é aquela questão de novo. Pode ser benéfico, em vez de ser, né? Então, tudo depende, percebe? Do como você usa aquilo, a estratégia que você usa aquilo a seu favor. Pronto. Autoresponsabilização. Exatamente. A culpa é sua, se você tá drogado no TikTok. Legal, pô. Vamos lá, show de bola, pessoal. Vamos seguindo aí. Quem tem uma outra pergunta aí? Eu tenho uma pro Ian. Manda bala. Legal. Recentemente, temos uma nova IA que chama Devin. A Devin, ela é uma concorrente para os desenvolvedores hoje em dia ou ainda não? A Devin, na verdade, é um braço direito dos desenvolvedores. A Devin, o que ela fez? Ela fez o nível do júnior elevar. Então, um cara que antigamente era júnior e ele tinha um conhecimento básico, né, de desenvolvimento, ele fez ali um curso, fez um bootcamp, alguma coisa assim, ele já está superado pelo Devin. Devin,
ele consegue ser operado por um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, que consegue suprir a necessidade de um desenvolvedor júnior. Você está tomando o trabalho do júnior? Não. Ele aumentou o nível do júnior. Então, o júnior, ele não vai ser um júnior igual mais no começo dos anos 2010, até 2015. Que era o Ctrl-C, Ctrl-V. Que era o júnior ia lá, pesquisava, colava. Não. Ele levou o nível dele. Ele vai ter que ter um conhecimento de base, um conhecimento teórico, entendimento de como a máquina funciona, entendimento como aloca a memória, como que o processador, como que são as instruções, para que ele consiga ter um trabalho mais otimizado. Como que ele consegue desenvolver e compreender a regra de negócio. Então, o Devin, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu elevar o nível do desenvolvedor. Na verdade, ele tornou o desenvolvedor um desenvolvedor. Sim. Ele vai elevar o nível deles. Então, toda a cadeia de desenvolvimento vai ter um salto muito grande. O Devin é apenas a versão beta dele ainda. Você tem que se selecionar para você testar ele. Então, ele está juntando vários desenvolvedores no mundo, até para você se cadastrar. Ele pede que você seja um desenvolvedor pleno ou sênior, ele pesquisa isso, você insere seus dados lá. Se for válido, se for válido os seus dados, ele te libera para você testar, para ver se está válido o que ele está fazendo. Então, o Devin é uma excelente ferramenta para todo desenvolvedor que conseguir utilizá-la. Cara, puxando um gancho disso que você falou que aumentou, não é que vai tirar o trabalho do desenvolvedor. Aumentar a produtividade. Eu acho que a IA é justamente isso. Toda a cadeia de produção vai dar um salto, entendeu? De nível, de produtividade e de qualidade. Obviamente, os profissionais vão ter que acompanhar isso. A régua, ela vai estar sendo passada ali. Cima. Exatamente. O sarrafo vai aumentar. E é para tudo, né? Para tudo, todos os segmentos e tudo mais. Então, não é que vai tirar aquele trabalho, mas a pessoa realmente vai ter que acompanhar. Vai aprimorar o trabalho. É um novo cenário, vai ter que ter aprendizado e tudo mais. Então, é tudo isso aí. Show de bola. Ótima pergunta, Gabes. Quem tem mais? Manda mais uma. Eu vou devolver pro Gabriel. Manda. Boa. Manda uma pesada. Gabriel, propriedade intelectual. Boa. É da ferramenta, do dono da ferramenta, de quem fez a IA, né? Uma generativa. Por exemplo, gera imagem, gera textos, livros. Nossa, essa é boa, hein? Ou de quem criou o prompt para que ele obteve aquela resposta, já que ele foi o provocador da resposta. E outra, colaborando com a tua pergunta, existe alguma coisa no direito sobre isso ou ainda nem existe? Em breves pesquisas que eu fiz, não tem nada catalogado. Ainda, né? No Brasil, não. Bom demais. Eu acredito que não vai ter por um bom tempo. Sua opinião, como jurista, assim, como jurídico. Por eu utilizar mais o ChatGPT, ele tira de uma fonte. Essa fonte não é patenteada. Não é patenteada. Então, eu acredito, eu não vejo nenhuma... Você replicar esse material e criar um material próprio? Eu não vejo como... Ferindo algum direito. Ferindo algum direito, Mas você ou uma poderia cópia não registrar isso? autorizada. Mas você poderia registrar isso? Pode. Hoje em dia, estão pedindo para o chat criar letras de música e o pessoal já está patenteando as letras de músicas Como é que tá criadas. das músicas? Você pode patentear? Você pode patentear. Você olhou, patenteou a letra no banco de dados Não deles. existe no Não ECAD. existe no ECAD. A patente é sua. Mesmo que o ChatGPT tenha feito. Mesmo que ele tenha feito. E se ele fizer uma música que já existe? É difícil nessa questão regulamentar se foi ele ou não, porque a pessoa pode muito bem Falar que pedir não. ao chat e chegar lá e falar que foi ela. Ela pode não alterar tem como. algumas ela coisas pode ali. alterar. E Então, ela pega a base. Você normalizar isso hoje é impossível. E o pessoal tem coragem de falar que a área jurídica vai perder espaço Mas, para IA. pois é. Não tem como. Tá criando novos problemas. novos criando um problemas problema. jurídicos que não existiam ainda. A IA tá resolvendo um problema de criar. É o que a De gente criar sempre fala mais sobre a árvores. tecnologia, né? Ela vem para resolver problemas que antes não existiam. Eu falo o seguinte, que a história da humanidade, se a gente for pegar, o ser humano deu um passo, ele deixou um monte de problema para trás, que aí a missão é o quê? Ir lidando com esses problemas. Então, um desses pontos que você falou tem essa parte do jurídico, tem essa parte da comportamental, então tem ali a parte Novos dos profissionais, só muda o paradigma ali, o panorama, entende? A gente precisa o quê? Se ajustar. O desafio tá sempre aí. É sempre. Não existe, né? Você dar um passo sem você deixar ali alguma coisa pra você arrumar pra trás. Não tem como você crescer. O né? ser humano é um criador de problemas. Exatamente. É pra isso que a gente tá aqui, eu acho. Porque a gente cria o problema e tudo isso gera toda essa dinâmica comportamental. Na verdade, enquanto espécie ali, na parte da evolucionista, tem alguns livros mostrando o seguinte, Rafa, que todas as vezes que o homem chegou em algum ambiente novo, ele destruiu alguma espécie pra gente poder sobreviver. É a história do homem na Terra.
Então não tem muito o que fazer. Faz parte. Aquela questão do Darwin que a gente citou. Quem sobrevive não é o mais forte. Quem sobrevive é quem se adapta melhor às mudanças que o ambiente impõe. Maravilha. Enfim, não tem fala. Pessoal, muitíssimo obrigado por esse papo de hoje. Acho que foi muito incrível, rico demais o conteúdo. Tenho certeza que a gente vai ajudar bastante quem está buscando realmente se adaptar ao meio digital e entender todas essas tecnologias, o envolvimento dessas áreas entre si, as vantagens, os desafios e tudo mais. E muito obrigado por ter assistido a esse podcast. Em breve teremos novos programas, novos podcasts com outros conteúdos, sempre ajudando você que quer saber mais sobre o mercado digital, aplicativos, inteligência artificial e unindo as áreas que estão colaborando, né, que fazem parte desse ecossistema. Muito obrigado, um grande abraço!